interessante que quando a mulher ela engravida, ela está gestante, todos os sentidos dela ficam muito mais aguçados para ela detectar qualquer tipo de contaminação alimentar. Então você sente o cheiro muito mais forte, por isso que a mulher enjoa. Porque ela precisa identificar se tiver algum problema naquele alimento ou naquela bebida. Que incrível. Por sobrevivência. Então você Não, a percebe que, natureza é tipo, incrível. você olha, você pensa, será que tá bem lavado? É um pouco de neuro também, né? De cuidado, porque todo mundo alerta, não vai comer cru e tal. Sim. Mas existe fica muito mais acentuado os teus Que sentidos. demais. Total. Eu ficava... Nós somos animais perfeitos. Perfeitos. Muito E doido. o peito, assim, ó. E a amamentação? A amamentação foi muito legal. Tá sendo, né? Muito legal, provavelmente. Ó, esse aqui sempre fica maior que esse aqui. Então, assim, foi um desafio no começo, mas eu já estava preparada, todo mundo já falava muito. Só que uma coisa que aconteceu, eu não li muito sobre enquanto eu estava grávida. Eu comprei um monte de livro, falei, vou agora assistir. Ficou com sono e não leu nada? Não, eu e Tobias, a gente chegava assim, vamos fazer estudar tal coisa, né, sobre isso. Não, vamos ver um filme, vamos ficar de boa. Não, a gente não... E foi a melhor coisa que eu fiz. Foi não ter tanta informação, pra não gerar uma expectativa, e eu só relaxei. Então eu falei, do jeito que tiver que ser a minha lactação, a minha amamentação com a Flora, vai ser. E eu vou ouvir quem sabe. Então eu tive uma enfermeira que salvou minha vida. Porque desceu muito leite. E eu tava a ponto de ter uma mastite. Porque assim, tava muito leite. Meu peito do nada, puf. Doía. E aí, assim, toda uma função. Aí o bico realmente tive que fazer laser no começo. Ficou sensibilizado. Então, tive boas pessoas ao redor que me ajudaram ali a fazer as massagens, a ensinar como deveria ser feito tudo. E aí eu consegui levar numa boa, assim. E a Florinha tá que tá. Tá que tá. Faceira, mamando. Maravilhosa. Só de falar, é muito louco isso. Só de falar, pinica. Olha só. Faz assim, ó. Quando começa a falar dela e da amamentação... Flora. É bizarro. Que incrível, né, Eu Mari? fiquei, assim, ó, depois que desceu o leite, e ela, no parto já, né, depois ela já tava no peito, mamando, já sabia o que tava... Eu não tive dúvida de que o ser humano é um animal muito incrível, assim, e que a gente tem que sempre se conectar com tudo que for da natureza. O mais rápido possível, a gente não pode deixar que essa correria do dia a dia e essas outras coisas nos tirem desse eixo, sabe? Então, ter um filho natural, num parto, que depois veio tudo pra mim tá sendo, né? Um boom de informação que às vezes a gente esquece e que se precisar toda hora ter filho pra lembrar, não dá, né? Então, assim, dá também, eu espero que não, só a Florinha ali já me colocou onde eu precisava voltar, sabe? Sim. De não me perder em outro caminho, assim. É muito interessante, porque antigamente a gente não tinha acesso, os nossos avós e bisavós não tinham acesso a livros, vídeos, podcasts e nada que desse informação sobre a maternidade, sobre parir um filho, sobre a amamentação. Iam instintivamente, claro que a gente tinha, né, todos os desafios e tal, e hoje a gente tem mais facilidade por isso, mas a gente tem que analisar até que ponto que vale você absorver um monte de informação ou viver a tua própria experiência, né? Exato. Pra mim foi incrível só viver a minha experiência e também, não é nem só outras experiências, essas outras experiências, a gente ouvi-las não significa que são boas, tá? Porque o que eu mais via, aí eu peguei um primeiro livro, falei, vou ler esse livro. Meu Deus, assim, ó, a autora do livro, só desastre de como foi a amamentação dela, de como foi a gestação dela. E eu fechei aquilo, eu falei, eu não quero isso pra mim. Pode ser que isso aconteça comigo, mas eu não quero saber. Nunca mais abri o livro. E aí, eu virei uma chave que eu falei, eu quero, e eu vou fazer de tudo para que a minha gestação, a minha amamentação, o meu momento com a Flora seja leve e tranquilo. Então, eu trouxe isso desde o dia 1. E aí, eu nunca falei, eu não vou reclamar nunca de qualquer coisa, de dor nas costas ou de acordar de madrugada, que assim, é muito desafiador, né? Você não olha mais pra você
você olha só pra tua cria e você quer só alimentar essa cria. E assim, um monte de coisa acontece. Eu falei, eu não vou deixar que... Eu não quero ser mais uma dentro desse universo que vai trazer algo tão pesado. Porque é difícil, né? Também não posso falar, eu falo por mim, dentro de privilégios, né? E dentro de um conhecimento também. E eu posso eu tive a opção de levar numa boa e ser leve, mas também por causa da minha realidade. Então eu não posso, né, falar, ai, que todo mundo tem que, né, quando eu fico engravidar e tal, tem que ficar numa boa. Ai, não, é muito difícil, mexe com emoção. Então eu tive suporte, eu tive apoio. Né, o Tobias estava do meu lado o tempo todo, então não tem como eu também comparar. Eu tô falando da minha situação. Eu optei e eu falei, tá, eu quero que essa experiência seja massa. E tá sendo, entendeu? Sim. Então, assim, tá... Mas é aquele exercício, todo dia. Sabe? De leveza. E de trazer bom humor e tranquilidade todos os dias. Eu falo, eu não vou deixar a peteca cair e ficar reclamando, porque é muito fácil, sabe? E mais legal reclamar, né? Não tô falando da gestação e de criar um filho em si, mas da vida, né?